hoje. Já tem uns 2 meses, né, ou 3, né, que a gente tinha marcado. Então eu esqueci. Então, para não deixar o Pedro Paulo na mão e a casa, apesar de termos aqui na plateia oradores, né, qualificados, como o doutor Sebastião, o Paulo Rocha, entre outros, estão aqui presentes, mas eu me senti na obrigação de estar aqui com vocês hoje. E depois que o Pedro Paulo me deu um susto, e eu liguei para um monte de gente, não conseguia falar com ninguém, eu falei, é porque eu tenho que estar lá então. Então, no caminho, eu vim pensando em um tema para falar com vocês. E só me veio um, sobre o Evangelho no lar, sobre o culto no lar. A importância de fazermos o Evangelho no lar, ou culto no lar, como preferir. E aí nós temos que pensar, lembrar, é claro, de Jesus, que foi quem nos ensinou a fazer o Evangelho no lar. Foi o primeiro a fazer isso. Jesus visitava a casa de muita gente. E através dessas visitas, ele dissertava passagens, ensinamentos, e foi pontos importantes para a construção do Evangelho, do nosso Novo Testamento. Ele visitava a casa de inúmeras pessoas, e sempre à noitinha, depois de um longo dia de caminhada, de pregações, ele sempre era abrigado em alguma casa. E quando estava nessa casa, ele ali passava os seus ensinamentos, passava as suas experiências de um espírito muito evoluído, muito mais evoluído do que nós, espírito que evoluiu em outro planeta e que por misericórdia divina foi enviado ao nosso planeta Terra, onde ele participou da construção desse planeta, do desenvolvimento desse planeta, seja o desenvolvimento espiritual como o desenvolvimento material desde o início. Jesus teve participação, já sabedor que um dia passaria por aqui encarnado para nos ensinar a verdade. E hoje ele ocupa o cargo de governador da Terra. Jesus governa esse planeta no plano espiritual. Meus irmãos, nós sabemos da dificuldade que nós encontramos no nosso dia a dia, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, seja com nossos familiares, seja com entes queridos, seja no trabalho, ou então no nosso ambiente de estudo, seja nas ruas. Por isso, devemos ter a consciência, a plena consciência, que o nosso lar é a nossa base sagrada, é a nossa base espiritual. E se a nossa base estiver desorganizada, estiver sem harmonia, tudo que formos fazer vai ficar em desarmonia. Teremos dificuldades. Então é importantíssimo cuidarmos do nosso lar, da nossa casa. E para isso vem o culto no lar, vem o Evangelho no lar, que é um momento, normalmente uma vez por semana, e esse dia e hora que escolhemos, ele tem que ser mantido. Por quê? Porque a espiritualidade maior, nossos protetores, trabalhadores de Jesus, eles já se organizam para poder nos auxiliar naquele horário. Então, quando formos criar o Evangelho no lar, vamos supor, escolhi quinta-feira, às 7 horas da noite, ou às 9, não importa o horário, não importa o dia. Aí ali fizemos nosso primeiro culto no lar. A partir da semana seguinte e das outras semanas devemos manter aquele dia e hora, porque a espiritualidade, os espíritos de luz,
Eles são muito ocupados. Eles têm muitas tarefas. Mas auxiliar no culto do lar também é uma tarefa deles. O plano maior designa companheiros, irmãos ou irmãs para estarem conosco naquele momento nos auxiliando. Na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer literatura que envolva o Evangelho, os ensinamentos do Cristo. Então devemos ser fiéis ao dia e horário para que a espiritualidade possa nos ajudar. Até porque, se mudamos de hora muito em cima da hora, fica difícil para a espiritualidade se reorganizar. Porque eles têm muita tarefa. Eles não dormem igual a gente dorme durante a noite. O tempo lá é diferente, mas pelo nosso tempo aqui, né, eles estão 24 horas trabalhando, auxiliando, cada um no seu setor, cada um na sua função. Então é importantíssimo, ao escolhermos o dia e a hora do nosso culto no lar, a gente manter. É claro, pode acontecer da necessidade de mudar o horário. Então a gente tem que comunicar a espiritualidade, né, com antecedência, que por motivo X vamos ter que mudar o dia e a hora. Mas vamos falar sobre a importância. Como eu disse no início, o nosso lar é a base de tudo, como a família também é. E no nosso lar vive a nossa família. Mesmo que moremos só, ou então com algum amigo, devemos fazer o culto no lar. Para podermos nos proteger através dos estudos e através do trabalho da equipe espiritual que está ali na sua casa atuando. Por quê, gente? Porque infelizmente, isso não é de hoje, isso sempre acontece. Tem momentos que a gente tem problemas dentro de casa. Seja marido com mulher, filho com a mãe, filho com o pai, ou irmão com irmã, irmão com irmão, né? E todos esses problemas, seja agressões físicas ou verbais, cria um campo magnético trevoso dentro da casa. E aquilo vai se instalando. E aquilo vai fazendo que essas discussões, essas brigas aumentem cada vez mais dentro da nossa casa. E com isso nós vamos levando essa vibração negativa para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso estudo, para qualquer tipo de atividade que nós temos fora do nosso lar, da nossa casa. E aquilo vai dificultando que a gente faça o que a gente tem que fazer. Vai nos atrapalhando o nosso desempenho dentro do trabalho, vai nos deixando desprotegidos, porque às vezes temos problemas no trabalho também, então já chegamos lá desprotegidos, com a vibração baixa, com a energia fraca, e facilmente somos envolvidos pelas trevas que existem dentro do nosso ambiente de trabalho. Começamos a ter dificuldade de concentração nos estudos, no desempenho. Então tudo isso tem um começo, e o começo pode estar dentro da nossa casa. A partir do momento que entramos em prece, eu já falei numa palestra aqui, sobre a importância da prece ao acordar, ao deitar, à noite para dormir, mas também durante o dia, quando sentimos necessidade, quando sentimos desânimo, raiva, ou inveja, ou sei lá, ou seja qual for sentimento negativo por qualquer situação ou pessoa, devemos perceber, entrar em prece para que isso seja eliminado da nossa mente e do nosso coração. Então, gente, o culto no lar, ou o evangelho no lar, como preferirem, ele vem para criar uma fortaleza, para estar equilibrando a nossa casa, e assim a nossa casa estando equilibrada, nós saímos de casa, seja lá qual for o nosso destino, nós estaremos protegidos e equilibrados. E por mais que soframos decepções, agressões ou problemas no ambiente de trabalho, qualquer tipo de ambiente, nós estaremos protegidos, nós estaremos fortalecidos, e aquilo não vai derrubar a gente. Além também, gente, do que quando fazemos o evangelho lá, nós estamos estudando, seja o livro dos Espíritos, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja a própria Bíblia, ou seja qualquer livro relacionado ao livro do Chico, né, como Jesus no Lar, por exemplo, que é um livro belíssimo, que fala dessas passagens, né, de Jesus em algumas residências, e as histórias fantásticas que Jesus conta. Nós estamos também tendo a oportunidade do estudo, do aprendizado.
que além da proteção espiritual, da proteção energética, estamos também desenvolvendo o nosso intelecto. E com isso, estudando Jesus, você não desenvolve só o intelecto, você desenvolve o amor. Porque as passagens de Jesus são belíssimas e nos faz refletir sempre. Então esse estudo semanal dentro da nossa residência, dentro da nossa casa, é muito importante. É importante estarmos aqui na Casa Espírita, participando de estudos, de palestras, de trabalhos de assistência social, ou trabalhos de tratamento espiritual, ou de reunião mediúnica. É importante sim, mas é importante também criarmos essa rede de proteção, essa camada energética dentro da nossa casa. Não é fácil fazer o culto no lar, gente. Não é fácil. Porque nós somos muito atacados também, porque estamos fazendo aquilo ali. Né? A gente começa bem, primeira semana vai bem, segunda semana vai bem, terceira semana vai bem, mas aí daí a pouco começa. Dá uma briguinha dentro de casa uns minutinhos antes de começar, fulano vai precisar sair, ciclano está passando mal, quer ficar deitado, está com dor de cabeça, ou então esquece de fazer, isso acontece, aí senta na frente da TV para ver alguma programação, então vai fazer alguma coisa no celular, e quando vir passou da hora, e agora? Isso acontece, e a gente tem que ficar vigilante. Mas mesmo que passe da hora, faça. É melhor que não fazer. Não é fácil, as trevas atacam a gente. Todo trabalho para o bem, seja bem para nós mesmos ou bem para o próximo, as trevas atacam. E como vivemos nesse mundo tão materialista ainda, tão enraizado nas coisas materiais, tão enraizados em objetivos que nos dispersam da verdade de Jesus, a gente é atingido. A gente pode passar, nós podemos passar por essas situações. Então nós temos que ficar vigilante, não desistir, por mais que seja difícil, reunir a família. No dia que você não conseguir reunir aqueles que moram com você, faça você sozinho. Se tiver 4 em casa, a primeira semana fez 4, segunda semana fez, aí na outra semana um já não quer, continua fazendo. Se ficar um só, continua fazendo esse um. Deixa os outros para lá, vai conversando com muito amor. Na hora que estiver fazendo, pede que a espiritualidade converse, principalmente na hora do sono, com aqueles moradores da sua casa ali, para tentar conscientizar a importância deles continuarem fazendo. É um ponto de luz criado dentro da nossa casa, gente. É um ponto de luz. Jesus não disse, não tiver um ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, é um momento com Jesus. Está dando um pouco de interferência, mas vou segurar isso, acho que melhorou. Então, gente, se você quiser falar mais um bocado da filmagem. Então, gente, é o momento de estarmos com Jesus. Quando Jesus disse isso, na época que ele esteve encarnado aqui na Terra, ele não... vou falar isso aí para eles estarem sempre em prece, para eles estarem sempre lendo meu Evangelho, estudando meu Evangelho, falando sobre a minha passagem da vida. Eu vou falar isso aí, que eles vão... Não, gente, isso é sério. Porque muita gente acha, Jesus falou que se 2 ou mais, 1 ou mais, não importa, estiverem falando no nome dele, ele vai estar lá. Vai nada. Entendeu? Não vai não. Como que Jesus vai estar em tantos lugares, porque no mundo, nesse momento agora no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, tem vários acontecimentos religiosos acontecendo, né? Cultos, palestras, encontros, estudos. São bilhões de pessoas falando sobre Jesus nesse momento. Como que Jesus vai estar? Ele consegue. Ele tem evolução para isso. Jesus é muito evoluído, gente. Se Eurípides Barçanufo, que foi um espírito de luz, porém muito inferior a Jesus, quando estava encarnado, conseguia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, imagina Jesus. Vou falar assim. Imagina Jesus.
com toda a sua evolução, com todo o seu amor, Jesus consegue estar. E junto com Ele, toda a sua equipe, os trabalhadores, Ele precisa estar ao nosso lado, para nós sentirmos as suas palavras. Porque só ler as suas palavras não adianta, a gente tem que sentir. E quando estamos falando de Jesus, Jesus está próximo, para nós sentirmos como estivéssemos naquela época, há mais de 2000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás, né? Frente a frente com Ele, ou próximo a Ele, junto daquela multidão, escutando o que Ele dizia e vendo tudo que Ele praticou, seus exemplos. Então isso é muito importante, gente. A vida está difícil, culpa nossa. Nós estamos deixando nos levar por essa turbulência que o mundo vem passando. Não é só o Brasil, nós vemos aí nos noticiários que o mundo está em turbulência. A gente está deixando se levar. A gente está com pouca fé, ou muitas das vezes sem fé, sem esperança. E com isso, a atmosfera da Terra vai ficando mais densa, vai ficando mais pesada. E a espiritualidade tem dificuldade de aproximar de nós. Jesus tem dificuldade de se fazer presente. A culpa é nossa. Nós temos responsabilidade por isso. Porque nós espíritas, ou cristãos, não importa, nós temos que ter a consciência que a responsabilidade pela evolução desse mundo é nossa. Que a responsabilidade pela nossa evolução, a evolução dos nossos irmãos, é nossa. Quem tem o conhecimento do Evangelho de Jesus é mais responsável por quem não tem. Quem conhece as palavras do Cristo tem mais dever do que os outros que não conhecem. Ah, Aldemar, mas todo mundo conhece. Não. Não conhece. E apesar de muitos ainda não conhecerem, a maioria que conhece não consegue sentir, não consegue praticar, nem mesmo dentro de casa, junto daqueles que amam. E o que dizer fora do seu ciclo familiar, fora do seu conforto, com estranhos, com pessoas que temos desavenças, com pessoas que nos odeiam. Às vezes não odiamos, mas a pessoa nos odeia. Jesus nos ensinou a amar os vossos inimigos. É difícil, porque nem muitas das vezes conseguimos amar os nossos amigos. O culto no lar vem como pontapé inicial para sermos verdadeiros cristãos ou verdadeiros espíritas. Porque é de casa que começamos, é de casa que temos que dar o exemplo principal. É muito fácil sair pelas ruas e sorrir para um, sorrir para outro. Oi, fulano, abraça, né? Aquelas pessoas a gente vê passar, elas não nos incomodam, elas não nos testam, elas não nos irritam, como os nossos entes queridos nos testam, nos irritam, nos incomodam muitas das vezes. Então o nosso desafio começa na família. A nossa família é o nosso bem maior. A nossa família é o nosso ponto de partida, é o nosso principal desafio e teste. Se falhamos com a família, falhamos com tudo. E todos aqueles que estudam a doutrina espírita sabem que é dentro da família que estão, muitas das vezes, não é sempre, mas muitas das vezes, os nossos inimigos do passado.
Na maioria das vezes, estão nossos inimigos do passado. Então não devemos desistir desses inimigos do passado, porque precisamos amá-los. E, se possível, fazer valer para que eles vos amem também. Que aí vocês atingirão o objetivo final. Porque se falharem, nascerão juntos novamente. Seja como pai e mãe, marido e mulher, seja como pai e filho, seja como irmãos, primos, tio, sobrinho. Deus vai fazendo a caminhada continuar com perfeição. Ele sabe traçar o caminho de cada um. Ele sabe que cada um de nós necessitamos passar. Ele sabe que cada um de nós necessitamos fazer e ser. Está na hora de desabrochar isso no coração de cada um de nós. Ainda mais pelo momento que estamos vivendo, de tanto ódio, de tanta indiferença, de tanta necessidade de dinheiro, de posses, de consumismo, de mostrar uma coisa que às vezes não é, que você, de se mostrar de uma maneira que na verdade você não é. Está na hora de voltarmos ao passado, no sentido de buscar os ensinamentos de Jesus, a simplicidade de Jesus. Jesus era simples demais. Jesus não ligava para roupas, calçados. Jesus não se importava por onde passava, de que forma passava. Jesus não se importava com quem conversava. Não se importava no sentido que podia ser qualquer pessoa que chegasse próximo a ele, era a mesma coisa. Se fosse um rei ou uma prostituta, ele tratava da mesma forma. Se fosse um senador romano ou um pintinte, um leproso, ele tratava da mesma forma. Claro, sempre se importando mais com aqueles necessitados, com aqueles doentes físicos e os doentes da alma. Porque Jesus sabia que eles precisavam mais dele. E nós, gente, precisamos ser Jesus. Mais cedo ou mais tarde. Então depende de nós se vamos alongar essa caminhada ou encurtar. A vantagem de encurtar é que vamos sofrer menos. Reclamamos tanto do sofrimento, mas continuamos traçando os mesmos caminhos que nos fazem sofrer. Continuamos com as mesmas atitudes que nos fazem sofrer. E vamos arrastando. E eu estou sofrendo. Me ajuda, nada melhora. Eu não consigo ser feliz. Eu não consigo fazer a pessoa do meu lado feliz. Mas não muda. Não tenta fazer o que Jesus fez. É claro, não vamos conseguir fazer tudo agora. Mas alguma coisa temos que fazer. Podemos fazer até tudo, mas com intensidade menor. Com gotas homeopáticas, né, doutor Sebastião? Vamos fazendo com gotas homeopáticas, mas vamos fazendo. Tudo em nossa volta vai melhorar, gente. É gratificante. A concorrência das trevas é grande. A gente sabe. No nosso dia a dia, as trevas estão presentes ali, nos fazendo traçar o caminho dela, nos afastando do Cristo. Quando a gente pega no celular, quando a gente liga a televisão, quando a gente senta no bar para conversar, beber, a gente desliga do que importa, do que viemos fazer aqui de verdade. Quando discutimos com um ente querido, ou com um amigo, ou com alguém na rua por algum motivo, as trevas estão ali.
e nós somos imperfeitos, então nós somos presas fáceis. Mas até quando? Quanto mais milênios terão que passar para nós fazermos o que temos que fazer, o que nos propusemos a fazer antes de encarnar? Porque todos que estão aqui nesse salão traçaram seus objetivos, junto com a espiritualidade maior, junto com o seu protetor, ou anjo da guarda, como preferir. Vocês prometeram: eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou ajudar, eu vou amar, eu vou ser melhor. Aí chega aqui, se perde. Nós nos perdemos. Nós deixamos nos levar pela maravilha, entre aspas, que o mundo nos oferece. E aí o tempo vai passando, a gente nunca está satisfeito, a gente está sofrendo, a gente às vezes quer ajudar alguma pessoa, não consegue, a gente não se sente capaz, a gente se sente enfraquecido. Então, o Evangelho no lar nos fará construir esta base, esse ponto de luz. Nós teremos um encontro semanal com Jesus, gente. Quem não gostaria de receber Jesus em casa? Quem aqui não gostaria de estar frente a frente com Jesus? O Evangelho no lar nos proporciona isso. E a cada semana que passa, que nós concretizamos a tarefa, nós vamos ficando mais íntimos de Jesus. Nós vamos refletindo aquelas palavras. Nós vamos levando aquilo no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, nas ruas, aonde a gente for. O começo é difícil, porque ainda sentimos estranheza daquela vibração que nos envolve. Porque estamos a gente está mais com o pé na treva do que lá, né, nos altos planos da vida. Então acaba que a gente acaba, né, sendo puxado para trás e a gente desiste. Aí só muito tempo depois acontece alguma coisa ruim com a gente passa por um processo, né? Vamos fazer o Evangelho lá de novo. Vamos começar de novo, porque nós paramos e o negócio desandou todo. Aí a gente volta a vir na casa espírita, a gente volta a ler, estudar, mas aí a gente melhora e desliza, escorrega de novo. Normal, gente. Para a situação que vivemos no mundo, a maioria de nós que procuramos uma casa cristã, procuramos pelo sofrimento, e até firmarmos, nós damos muito escorregada, muito deslize. Poucos são aqueles que procuram pelo amor. Poucos são aqueles que nascem com essa vontade de liderar uma casa religiosa, ocupar uma casa com regularidade, fazer o que tem que ser feito, o que Jesus nos ensinou. Não importa se é na casa espírita, na casa umbandista, na igreja católica, no centro, na casa evangélica, não importa onde, não importa onde. E lembrando a vocês, uma coisa que a minha tia Elizabeth Montenari uma vez falou comigo. Eu não vou usar o termo que ela usou, porque eu achei muito pesado. Até porque ela falou isso comigo. Não sei se ela falaria isso em público. Que nós espíritas, nós somos aqueles mais necessitados. Porque em outras vidas, nós tivemos experiências em outras religiões. E mesmo assim, não conseguimos pegar na mão do Cristo.
não conseguimos absorver o ensinamento do Cristo. Então estamos hoje espíritas, porque o espiritismo tem um leque infinito de literaturas, tem um leque infinito de situações mediúnicas, de manifestações mediúnicas. E isso tudo nos atrai a curiosidade. E aí nos faz procurar a leitura, nos faz procurar as palestras, os seminários. E aquilo que é tão simples, porque Jesus foi simples demais, a gente tem essa necessidade de buscar informações para crer. Porque a nossa fé é muito pequena ainda. Então nós precisamos de muita informação para crer. Muita informação para sermos melhor. Para amarmos o próximo, para fazer a caridade. Então nós precisamos de muito estudo. De muitas horas de estudo. Para realizarmos uma coisa tão simples que Jesus ensinou. Mas a misericórdia foi dele, Jesus foi misericordioso, nosso Deus também, nos dando a oportunidade de conhecermos o Espiritismo, de trazer o Espiritismo à Terra. Minha tia falava muito sobre isso. E nós temos que lembrar também que nós, religiosos, seja de qual religião formos, nós não somos melhores que ninguém. Porque nós temos a necessidade de estarmos aqui semanalmente para sermos menos piores no nosso dia a dia. Até que um dia nós conseguiremos ser um pouco melhor, de menos pior para melhor. É um passo muito grande. Porque tem muito ateu, muita gente que não acredita em Deus, que não crê na importância, na liderança espiritual de Jesus, que pratica o cristianismo, que ama o próximo, que respeita o próximo, que faz a caridade, que é a fortaleza da sua casa, a fortaleza de amor, de exemplo. Meu avô, Demar Montenari, que eu não conheci nesta encarnação, claro que já devo ter estado com ele em outras vidas, não o conheci materialmente nessa palestra no Amor ao Próximo, se não me engano, ele conta sobre o espírita, o evangélico, o católico e o ateu. Os quatro desencarnaram ao mesmo tempo em locais diferentes. E ele faz usa o sentido figurado para contar como foi a passagem desses quatro. Então ele disse, quem me contou isso foi meu pai. Então ele disse que quando o católico chegou, tinha uma balança lá no plano espiritual e tinha que subir naquela balança para ver se ia para o plano maior ou para o umbral, ou trevas, como preferir. E o católico subiu lá na balança, falou: não, eu fui coroinha, eu auxiliava o padre nas missas, eu comunguei, fiz primeira comunhão, crisma, casei na igreja, ia na missa todo sábado, negócio dele. Aí quando ele subiu na balança, a balança, jogou ele lá para baixo. Aí foi mostrado para ele que ele frequentava a igreja, mas ele não vivia a igreja. Da igreja para fora ele era outra pessoa. Ele não conseguia ser o que ele era dentro da igreja. Então foi para um umbral, precisou passar mais um pertinho lá para poder refletir sobre a encarnação dele. Daí veio o evangélico, né?
ele subiu lá subiu na balança, falou que frequentava a igreja desde criança, batizou, depois se tornou pastor e pregava nas praças públicas, dentro da igreja, né? Carregava ali o seu rebanho de fiéis junto com ele. Subiu na balança e foi lá para baixo também. Aí foi mostrado a ele que ele pregava, mas da boca para fora. Em nenhum momento ele praticou nada do que ele pregava. Ele se ajoelhava, chorava, exaltava a Deus. Mas muitas das vezes se negou a estender as mãos àqueles irmãos e irmãs que necessitavam, mais pobres, que necessitavam dele. E aí veio o espírita. O espírita, antes de subir na balança, falou: eu frequentava a casa espírita, dava passe, participei de reunião mediúnica, exerci minha mediunidade, tal, foi lá, subiu na balança, mesmo destino do católico do evangelho. Foi mostrado para ele, mesma coisa, dentro da casa espírita, era uma coisa, mas fora da casa espírita, não conseguiu vencer a sua vaidade, se achava superior por ser espírita, por ter tanto conhecimento de mediunidade que outras religiões não têm, se achava superior por ser um médium passista, por ser um médium de reunião mediúnica, se achava melhor porque ocupava aqueles cargos na casa espírita, por ter sido dirigente espírita, mas muitas das vezes não teve a sensibilidade de olhar ao seu redor e ver tantos que precisavam da sua palavra ou da sua caridade e ele não fazia. Não praticou o que Jesus nos ensinou. E a isso veio o ateu. E o ateu confuso, porque não acreditava em nada daquilo. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí, ele nada disse, porque ele não sabia o que estava fazendo ali. Mas aí foi mostrado o filme da vida dele. E mostrou ele participando de várias atividades sociais, fazendo a caridade, acolhendo irmãos com frio na rua, dando alimento, bebida, cobertor, roupa, estendendo a mão para um amigo que passava dificuldades, com depressão, ajudando outros que tinham fome. No seu ambiente de trabalho era sempre cortês, sempre disposto a auxiliar todos. Dentro da casa também a mesma coisa, mesmo sem acreditar em Deus. Então ele foi lançado para o plano superior. Ele praticou o que Jesus ensinou, mesmo não acreditando em Jesus, mesmo não acreditando em Deus. Então nós que estamos ocupando os espaços religiosos, nós precisamos muito, por isso que estamos aqui. Porque se tivéssemos a consciência da verdade de Cristo, nós não precisaríamos estar aqui agora. Podíamos estar aqui visitando, falando, né? Ou então qualquer outro templo religioso, para uma meditação, para um ciclo de oração, que isso é importante, mesmo para os espíritos muito evoluídos, eles é importante estarem num ambiente coletivo, até porque eles têm muito a nos ensinar, mas não como pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de um alimento espiritual, estão precisando de auxílio, como nós precisamos, como eu preciso demais da conta. Quase que eu esqueci da palestra, olha aí. Deixei as trevas tomar conta de mim. Porque se eu não tivesse deixado, eu ia esquecer que eu tinha palestra hoje para falar, né? Para estar aqui nesse momento. Então eu fui vítima das trevas.
E somos vítimas dela diariamente. As trevas não é nenhum personagem, as trevas somos nós também. Nós alimentamos as trevas. Então nós precisamos reorganizar o nosso coração e a nossa mente, as nossas atitudes, as nossas falas, para deixarmos de ser trevas e nos transformarmos em luz. E quando nós nos transformamos em luz, nós temos o poder de arrebanhar nossos irmãos e irmãs queridos e queridas. Mas enquanto estamos nessa situação, nós não estamos dando nem conta de nós mesmos, né? Então a gente precisa, em primeiro lugar, nos amar, aprender a nos amar demais, saber a importância que a gente tem. Nós somos parte de Deus, nós somos película de Deus. Jesus disse: vós sois deuses, podem fazer o que eu fiz e muito mais. É só a gente querer, é só a gente traçar os nossos objetivos, é só a gente ter a consciência que essa encarnação em breve vai acabar. Pode acabar a qualquer momento. Nós não sabemos do nosso destino. Nem todos morrem de morte natural lá com 80, 90, 70. Né? Todos nós aqui, alguns de nós aqui podemos ir mais jovens. E quando chega do lado de lá, a gente fica muito arrependido do que a gente não fez aqui. E olha que eu tenho notícias de espíritos que dedicaram ao Cristo, dedicaram à doutrina espírita, que chegam com esse sentimento no plano espiritual. Porque a gente sempre pode fazer mais. Então, quanto menos fizermos, mais vai ser a nossa dor. Maior vai ser o nosso arrependimento, maior vai ser o nosso sofrimento. Então é tempo, ainda é tempo de fazermos o que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Cadê o relógio? Que Jesus nos abençoe, que a luz do Cristo penetre no coração e na consciência de cada um de vocês, que vocês possam ter uma noite de sono maravilhosa e que vocês possam escolher o dia e hora do culto no lar, na casa de cada um de vocês, mesmo que o resto da família não queira fazer, façam sozinho. Se ajudem, ajudem os seus, para vocês poderem ter paz, desenvolvimento e felicidade nesse mundo. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado.